Existe uma força secreta zumbindo abaixo da superfície de tudo que você toca. Uma corrente silenciosa, invisível a olho nu, porém mais poderosa que a eletricidade, mais precisa que a matemática, mais íntima que a própria respiração. É a linguagem do universo, a verdadeira moeda da vida, a vibração. Cada pensamento que você tem é um sinal. Cada crença que você carrega é um transmissor. Cada sentimento que pulsa em seu peito é uma frequência sendo transmitida para o infinito. E essa frequência está magnetizando a abundância para a sua vida ou a está repelindo. Você não é apenas um corpo caminhando por este mundo. Você é uma torre de sinal viva, transmitindo constantemente instruções energéticas para o universo. A pergunta é: o que você está transmitindo? Você não pode atrair riqueza enquanto vibra na frequência da escassez. Você não pode receber abundância enquanto corporifica a ressonância do medo. Você não pode manifestar o sucesso enquanto seu mundo interno ecoa dúvida, hesitação e indecisão. E você não pode viver uma vida rica enviando o sinal de uma alma pobre. Dinheiro é energia. O dinheiro não é apenas números em uma conta bancária. É energia, uma resposta, um eco do seu mundo interno refletido para fora. A riqueza na sua vida é um espelho do sinal que você está enviando. Isso não é filosofia. Isso é física. Nikola Tesla disse: se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Ainda assim, a maioria das pessoas passa pela vida sem ter consciência da frequência em que está sintonizada. É como tentar ouvir uma sinfonia em um rádio quebrado. Tudo que sintonizam é estática, confusão e interferência. E então se perguntam por que o sucesso não vem. Mas escute com atenção. Cada pensamento que você repete se torna um padrão. Cada padrão se torna um sinal. E cada sinal atrai experiências correspondentes para a sua realidade. Não existem acidentes. Existem apenas frequências combinadas e espelhadas de volta para a sua fonte. O exemplo dos grandes mestres. Andrew Carnegie não tropeçou na riqueza por acaso. Ele treinou sua mente como um maestro, sintonizado na música da riqueza. Henry Ford não perguntou se poderia construir um automóvel para as massas. Ele o viu em sua mente, sentiu em seus ossos e acreditou com uma fé tão inabalável que a frequência de sua visão moldou a realidade ao seu redor. Esse é o segredo. Esse é o poder que a maioria das pessoas entrega. Elas permitem que o mundo externo defina sua vibração interna. Deixam que as contas, o medo, a dúvida, as opiniões de mentes pequenas e as sombras do passado ditem o sinal que enviam para o futuro. Mas os mestres, os gigantes, os poucos que se libertam da mediocridade fazem algo totalmente diferente. Eles não esperam a riqueza chegar para se sentirem ricos. Eles não esperam pela oportunidade para se sentirem dignos. Eles se tornam a frequência do sucesso antes mesmo que ele apareça. Porque eles sabem que você atrai o que você é, não o que você quer, nem o que deseja ou o que pede em oração. Você atrai o que você é em um nível vibracional. Você deve se tornar abundância em seus pensamentos, riqueza em seus sentimentos e prosperidade em sua autoimagem. O Dr. Maxwell Maltz disse uma vez: você nunca conseguirá superar a sua autoimagem. E ele estava certo. Sua frequência é limitada por como você se enxerga. Se você se vê como quebrado, travado, azarado ou comum, o universo só poderá ecoar isso de volta para você. Mas se você treinar sua mente para irradiar fé, pensar grande e se enxergar como um ímã para oportunidades, riqueza e crescimento ilimitado, observe quão rápido a maré começa a virar. Ação alinhada versus esforço vazio. Tudo começa com a vibração. E a vibração começa com o pensamento. O pensamento é a causa primária. Antes de o dinheiro aparecer na sua mão, ele existe na sua mente. Antes de a oportunidade surgir na sua vida, ela existe na sua frequência. Se a sua frequência estiver enraizada no medo, você repelirá a própria coisa que está perseguindo. Disseram a você que a ação é tudo, duro empenho, correria, esforço. Mas deixe-me te dar a real: ação desalinhada é energia desperdiçada. Ação sem alinhamento vibracional é como plantar sementes em solo congelado. Nada cresce. Mas a ação alinhada, a ação que flui de uma mente sintonizada na fé, clareza, propósito e riqueza, torna-se uma força invisível que nada pode parar. Olhe para Walt Disney. Falido, rejeitado, ridicularizado. No entanto, ele manteve uma frequência tão vívida, tão potente, tão emocionalmente carregada de convicção que o mundo acabou se curvando para se adequar à sua visão. A Disneylândia foi construída primeiro em sua mente. Ele caminhou por aqueles castelos e ruas muito antes de existirem fisicamente. E ele sentiu isso.
Ele não apenas visualizou, ele vibrou. O subconsciente e a disciplina vibracional. Você não atrai dinheiro implorando por ele. Você o atrai sintonizando seu sinal com a riqueza que já possui internamente. Sua atenção é o botão de sintonia. O que você foca, você amplifica. Quando você se deixa obcecar pela falta, você multiplica a escassez. Quando pensa constantemente em dívidas, torna-se um ímã para mais dívidas. Mas quando foca no crescimento, na expansão, na riqueza, na criatividade, na gratidão e nas infinitas possibilidades à frente, você começa a elevar sua frequência. Você não precisa lutar por dinheiro. Não precisa persegui-lo como um escravo. Você precisa subir ao nível onde o dinheiro começa a perseguir você. E isso começa por dentro. Ninguém te ensinou isso na escola. Ensinaram fatos e fórmulas, mas nunca como sintonizar seu mundo interno. Nunca te ensinaram o poder da programação subconsciente. Mas o que Joseph Murphy sabia é que a mente subconsciente é a construtora da sua realidade. E o seu subconsciente não responde à lógica. Ele responde à vibração, ao sentimento e à repetição imersa em crença. Se você quer ser rico, deve alimentar seu subconsciente com a frequência da riqueza, não uma vez, mas repetidamente, até que se torne sua própria natureza. Todos os dias, você deve praticar a disciplina vibracional. Deve ser implacável com seus pensamentos. Cada dúvida deve ser desarmada. Cada medo deve ser exposto. Cada crença que sussurra você não é bom o suficiente deve ser arrastada para a luz e dissolvida. Você deve proteger a sua frequência como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. Deve se cercar de energias que te elevam, palavras que te expandem, pessoas que te colocam para cima e de silêncio. Sim, o silêncio sagrado que te permite ouvir a sua própria alma novamente. Não subestimue o poder da energia que você permite no seu espaço. Cada conversa é uma transação. Cada ambiente é um diapasão. Se você passa os dias na presença de baixas vibrações, fofoca, reclamação, vitimismo, está permitindo que essas frequências infectem a sua. Mas quando você busca a grandeza, estuda os gigantes e se sintoniza com as frequências mais altas disponíveis, passa a caminhar com poder, falar com clareza e agir com precisão. E o mundo começa a se reorganizar ao redor da sua vibração. A certeza inabalável. Você não foi feito para jogar pequeno. Não foi feito para lutar infinitamente, implorando por migalhas de sucesso. Você foi feito para acomodar seu destino através da vibração. Essa é a verdade inabalável que os grandes sempre souberam. Thomas Edison não inventou a lâmpada no escuro, ele a inventou dentro da iluminação de uma vibração persistente. Foram milhares de fracassos, mas ele nunca sintonizou sua frequência na derrota, pois entendia que o fracasso só é final quando você adota a vibração dele. E o sucesso é inevitável quando você mantém a frequência da certeza. A certeza é uma vibração. A confiança é uma vibração. Da mesma forma são a hesitação, a dúvida, o medo e a preocupação. O universo não está respondendo às suas palavras, ao seu mural de desejos ou à sua lista de metas. Ele está respondendo à vibração por trás de tudo isso, a emoção abaixo da superfície, a música silenciosa da sua alma. Você pode fingir confiança com a voz, mas não pode fingir sua vibração. Pode ler e escrever frases de sucesso o dia todo, mas se a sua vibração principal ainda estiver enraizada na escassez, você estará apenas decorando a pobreza. É por isso que a maioria das pessoas nunca avança. Elas leem os livros, ouvem os áudios, vão aos seminários, mas nunca mudam o sinal. Nunca fazem o trabalho interno necessário para mudar da sobrevivência para a criação, de vítima para visionário, de perseguidor para imã de atração. Elas esperam que a conta bancária lhes dê permissão para se sentirem ricas. Esperam que o mundo as recompense antes de acreditarem no próprio valor. Mas eis o que todo imã de riqueza na história descobriu: a sua frequência é a permissão. Você decide se sentir rico, e então a riqueza responde. Você decide se sentir poderoso, e então o poder te encontra. Você decide se sentir bem-sucedido, e então o sucesso vem correndo. O mundo não recompensa os necessitados, ele responde aos empoderados. Não há um guardião externo. Existe apenas ressonância. Você não recebe o que merece, você recebe aquilo com o qual se alinha. Cada objetivo que você deseja está guardado em uma prateleira, vibrando em sua própria frequência. E para alcançá-lo, você deve subir até esse nível emocional, mental e espiritualmente. Se quer riqueza, pense como a riqueza. Fale como a riqueza. Caminhe como a riqueza e, o mais importante, sinta-se como a riqueza. Não algum dia, mas agora. Na sua respiração,
na sua postura, nas suas decisões. Sabe por que a maioria dos ganhadores de loteria perde tudo? Porque o dinheiro mudou, mas a vibração deles não. Eles continuaram sintonizados na falta, vibrando na energia do medo, da culpa e da autossabotagem. Então, a frequência rejeitou a riqueza, porque a sua vibração sempre vence. Ela é o termostato da sua realidade. Se a sua configuração interna estiver travada no comum, nenhuma quantidade de dinheiro, oportunidade ou sorte elevará sua vida acima desse nível. Ela sempre cairá de volta. Você tem que resetar o termostato. E isso começa com a linguagem que você usa consigo mesmo. Você é o autor da sua frequência interna. Cada afirmação é uma nota na sua sinfonia vibracional. Cada visualização é uma pincelada na tela da sua energia. Cada demonstração de gratidão é um diapasão realinhando você com a abundância. Wallace D. Wattles disse: você deve formar uma imagem mental clara e definida do que deseja. Deve manter essa imagem em seus pensamentos com o propósito fixo de conseguir o que quer. Mas não é apenas a imagem que importa. É o sentimento que a envolve. Seu estado emocional é o combustível. Uma imagem sem sentimento é impotente. É estática. É um sonho em aparelhos de sobrevivência. Você deve sentir sua visão como se ela já vivesse dentro de você. Deve entrar no filme da sua vida e se tornar o personagem principal. Não o observador, não o pessimista, não o crítico na lateral do campo. Você deve se levantar e declarar: este é quem eu sou agora. Não quem eu espero ser, não quem eu posso me tornar. É quem eu sou agora. E deixe sua vibração seguir essa decisão como o trovão segue o relâmpago. Você compreende a magnitude desse poder? Percebe que impérios inteiros foram construídos sobre uma única frequência inabalável? Alexander Graham Bell não estava perseguindo a comunicação. Ele sentiu a frequência da conexão muito antes de o primeiro telefone tocar. Ele se alinhou com a energia do avanço. Sintonizou-se com uma realidade que ainda não existia e então a trouxe à existência. Isso é o que você deve fazer. Isso é o que você pode fazer. Sua vida não é definida pelas suas circunstâncias, ela é definida pela sua frequência. Suas circunstâncias são apenas um feedback, recibos vibracionais, evidências de onde sua energia esteve. Mas se você mudar sua vibração de verdade, profundamente, implacavelmente, a realidade não terá escolha a não ser se reorganizar ao redor do seu novo sinal. As pessoas dirão: você mudou. Elas vão sentir isso antes de ver, antes de o dinheiro aparecer, antes do carro, dos negócios, da transformação. Elas vão notar a sua frequência subindo. E alguns vão se afastar porque estão sintonizados com o seu passado. Deixe-os ir. Não diminua a sua frequência para alcançá-los. Eleve-se para alcançar o seu futuro. Este é o caminho vibracional. Isso não é pensamento positivo ilusório. Isso é lei universal, como a gravidade, como o magnetismo, como as ondas de rádio. Você não questiona porque sua televisão se conecta aos canais de TV, você confia no sinal. Você sintoniza e recebe. Mas quando se trata da sua vida, da sua riqueza, do seu destino, você hesita em acreditar que é o transmissor. Mas você é. Você é o emissor. Você é o receptor. Você é o criador da frequência em que vive. E o dinheiro, a verdadeira riqueza, não está fora de você. Está orbitando você agora mesmo, esperando que a sua vibração corresponda à presença dele. Você não tem que perseguir. Você tem que se tornar. Tudo já está aqui. Portanto, a pergunta não é onde está o dinheiro. A pergunta é, onde você está sintonizado? Tudo que você deseja já está aqui. A riqueza, os clientes, as grandes ideias, as conexões divinas, as sincronicidades. Eles não estão longe. Não estão em uma linha do tempo distante que só o destino decide. Estão orbitando você agora mesmo em uma frequência mais alta, esperando que você suba. Você deve parar de pensar nos seus desejos como algo fora de você. Deve parar de se separar do sucesso que almeja. Porque a verdade é esta: o que você busca também está te buscando. Mas não pode se conectar com você se a sua vibração estiver presa na dúvida. Não pode entrar na sua vida se o seu estado emocional estiver trancado no medo. Você deve ascender internamente, deliberadamente, vigorosamente. Deve se tornar a causa, não a consequência. Deve se tornar o ponto de origem da sua riqueza, não um pedinte esperando por sobras. Não há mais espaço para o desespero. O desespero baixa a sua vibração. Não há mais espaço para o vitimismo. O vitimismo corrói sua energia e contamina seu futuro. Não há mais espaço para desculpas. As desculpas atrasam o sinal.
Se você quer atrair dinheiro, sucesso, oportunidade e prosperidade, deve assumir o comando total da sua vibração. Como um guerreiro que se recusa a ser governado pelo medo, como um visionário que vê o que ninguém mais consegue ver e caminha em frente de qualquer maneira. Você não é impotente. Nunca foi. Eles te treinaram para duvidar de si mesmo. Treinaram você para acreditar que o sucesso era um jogo para a elite, para os sortudos, para os escolhidos. Eles estavam errados. O sucesso é o alinhamento vibracional com o seu eu mais elevado. A riqueza é o resultado natural da energia governada com precisão. O dinheiro flui para aqueles que irradiam valor, que pensam com clareza, agem com propósito e se sentem alinhados com a verdade do seu próprio poder. E se você estiver disposto a subir para essa frequência, nada e ninguém poderá parar o que está por vir. Mas você deve agir como se já fosse seu. Deve caminhar como o milionário que você já se tornou. Deve falar como o visionário que já chegou. Deve acordar todos os dias, antes que as evidências apareçam, e dizer: eu estou sintonizado na riqueza. Eu estou sintonizado no sucesso. Eu estou sintonizado na abundância. E então você vai para o mundo e se comporta dessa maneira. Você para de se acomodar. Para de abrir mão do que merece. Para de esconder seus talentos para deixar os outros confortáveis. Para de doar sua energia para pessoas que te esgotam em ambientes que te entorpecem. Para de alimentar a frequência do fracasso, em vez disso, inunda seu mundo com a corrente da convicção. É assim que os gigantes são feitos. É assim que homens comuns como Ford, Carnegie e Nightingale se tornaram titãs. Não por sorte, não por privilégio, mas por meio de uma convicção interna tão forte, tão alta, tão inabalavelmente sintonizada na riqueza que o mundo teve que se curvar em resposta. E é assim que você vai crescer. Não por força, mas por frequência. Não implorando, mas se tornando. Não por acaso, mas por criação consciente. Então eu te pergunto agora, em qual frequência você está vivendo? Qual sinal está transmitindo? Está sintonizado na vibração do algum dia? Ou está vibrando no nível do agora? Porque o agora é onde está o poder. O agora é onde a decisão é tomada. Não no ano que vem. Não quando as circunstâncias forem perfeitas. Não quando alguém finalmente te der permissão. Agora. Você é o portal. Você é o sinal. Você é a permissão que estava esperando. E quando você finalmente decidir sintonizar todo o seu ser, seus pensamentos, suas crenças, suas emoções, sua linguagem, seus hábitos, a frequência da riqueza, o dinheiro se tornará inevitável. Ele fluirá para você de maneiras que você não conseguiria planejar nem se tentasse. Ele te encontrará nas frestas entre a lógica e a razão, porque a frequência não segue as regras da limitação. A frequência responde ao alinhamento. E uma vez alinhado, portas se abrem, pessoas aparecem, ideias são baixadas, milagres se tornam normais. Você não persegue o dinheiro, você o atrai porque se tornou o par perfeito dele. Esse é o seu poder. Essa é a sua herança. Esse é o grande segredo escondido à vista de todos. Você é a vibração. E a vibração é tudo. Portanto, caminhe como tal, pense como tal, haja como tal, sinta-se como tal, e o universo, obediente e inabalável, entregará. Não algum dia, não eventualmente, mas precisamente no momento em que seu mundo interno se tornar impossível de ser ignorado. E, nesse momento, você não apenas atrairá dinheiro, você se tornará a própria riqueza. Você deve manter o seguinte em mente: a repetição é o escultor do seu destino. Você não se tornará aquilo que visualiza uma única vez. Você se tornará o que visualiza consistentemente, diariamente, obsessivamente, até que seu cérebro comece a ajustar seus comportamentos, seus padrões e seu ambiente para corresponder a essa autoimagem interna. Isso não é mágica. Isso é biologia. Portanto, escute esta lição repetidamente, de novo e de novo, até que ela seja instalada em seu cérebro e em sua mente subconsciente, até que você veja e realize os resultados que busca.